Olá, tudo bem com vocês? Ao fundo, vocês ouvem um dos mais impactantes hinos nacionais de países do mundo. Eu apresento a vocês a Marselhesa. Eu apresento para vocês os ideais de democracia, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Símbolos adotados por todo o princípio republicano. O que é democracia? É o direito do povo, dado ao povo, pelo povo e para o povo. O que é a república? A coisa pública. E o que é realmente o absolutismo que realmente destruiu a França e a Europa durante o que chamamos de antigo regime? O absolutismo é a tirania, é o governo com mãos de ferro. Sim, falaremos agora sobre a França, falaremos agora sobre a Revolução Francesa, a mais importante das revoluções políticas da Idade Moderna, que dá origem à nossa querida Idade Contemporânea. Sejam bem-vindos à França. Vamos falar de Constituição, de Assembleia dos Estados Gerais, da Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vamos falar da maçonaria, aquela grande ordem augusta que idealizou os princípios de liberdade da maior parte dos países republicanos da atualidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história com a abordagem focada na Revolução Francesa, ouvindo a Marselhesa. Todo mundo deve aqui observar um detalhe. Cada um de vocês que aqui está presente já deve ter lembrado inicialmente das cores da bandeira da França: o azul, o vermelho e o branco. Quando a gente fala de França, é quase impossível não lembrarmos do tripé que solidifica esse país: liberté, égalité, fraternité. A liberdade, poeticamente falando, utilizando a flâmula desfraldada da República Francesa, é azul. Imaginem os pássaros no céu e uma bela manhã ensolarada com o céu azulado. A liberdade é azul. Quando eu falo de igualdade, eu falo de cores. Eu falo do branco, eu falo do negro, eu falo do nativo americano, eu falo dos asiáticos. E se a liberdade, ela busca todas as cores, eu queria que vocês lembrassem das nossas queridas aulas de arte, quando vocês preparam o disco de Newton. Já ouviram falar dele, obviamente, com todas as cores. Giraram já o disco de Newton? Qual cor resulta? O branco. A igualdade é branca. Quando nós falamos de fraternidade, eu quero que vocês lembrem do irmão de vocês, do pai de vocês, da mãe de vocês, de um grande amigo, aquele pelo qual você daria o seu sangue. Pensem nisso. A fraternidade é vermelha. Então, as cores da bandeira da França e as cores da bandeira dos Estados Unidos da América têm o mesmo significado: liberté, égalité, fraternité. Para quem não compreendeu, liberdade, igualdade e fraternidade. Pensem nisso, reflitam sobre isso e consigam compreender um detalhe que é crucial. Antes de 1789, a França ainda era feudal, apesar de cidades como Nice, Lyon, Montpellier, Champagne, Aubagne, Paris já serem bem organizadas. O rei dominava com mãos de ferro, ele era um tirano, um ditador. O rei era absolutista.
Absolutismo é nada mais, nada menos do que o governo com mãos de ferro. Pararam para pensar nisso? Pararam para refletir acerca? Revolução, o que seria revolução? Revolução é uma transformação. As maiores revoluções que nós percebemos na humanidade nesses últimos 500 anos foram a Revolução Inglesa, foi a Revolução Industrial, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. Os meus grandes amigos do Terceirão estão estudando a Era Vargas, que entrou no Brasil discutindo justamente a ideia de uma revolução. Então, revolucionar é transformar, é modificar aquilo que está estagnado. Quando nós falamos sobre isso, nós empreendemos uma situação que é, no mínimo, impactante. Eu quero falar-lhes de que, antes de 1789, a França era dividida piramidalmente em 3 estados. O primeiro estado, o ápice da nossa pirâmide, era composto pelo clero, a Igreja Católica, a dominação total em relação aos que estavam abaixo. O segundo estado, a nobreza, neste caso representado por Luís XVI. Luís XVI foi o último monarca antes da Revolução, guilhotinado. Já o terceiro estado é onde estavam os camponeses, os trabalhadores, os burgueses, as pessoas que tinham até um pouco de poder financeiro, mas nenhum tipo de poder político. É óbvio que quem se beneficiava nessa estrutura era o segundo e o primeiro estado. A base da pirâmide sempre estava inchada de pessoas que sofriam deveras uma situação de degradação e de desambientação. Eu gostaria que vocês refletissem muito sobre o fato de que os impostos eram cobrados exacerbadamente. A população vivia da mão para a boca, mal conseguia sobreviver. Aqueles que eram contrários ao governo eram levados a um lugar chamado Bastilha. Aliás, em julho de 1789, em 14 de julho de 1789, nós tivemos a tomada de Bastilha. E a tomada de Bastilha foi a tomada do calabouço, a tomada da prisão, a tomada daqueles que ficavam presos, agrilhoados, como animais, simplesmente por não poderem pagar os seus impostos ou serem contrários ao governo. Reflitam sobre isso. Eram feitas encenações públicas onde o povo era instigado a jogar tomates e objetos em putrefação contra pessoas que seriam colocadas em uma máquina da morte, a guilhotina. O rei, a nobreza, como um todo, o próprio clero, viviam de maneira opulenta, viviam de maneira libidinosa, desrespeitando os princípios básicos de boa convivência humana, comendo como glutões, se relacionando de forma sexual luxuriante e totalmente desrespeitosa aos princípios básicos do que nós chamamos de boa convivência humana e cristã, beneficiando-se do dinheiro, da cabra leiteira, da mesa e do pão do trabalhador. Foram os iluministas que realmente deram o pontapé para que nós pudéssemos ter uma grande revolução. E por isso foi organizado o que a gente chama de Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais foi feita, em primeiro lugar, dentro de um grande salão dividido em 2 lados, o lado esquerdo e o lado direito,
No lado esquerdo nós tínhamos os jacobinos, que representavam os interesses do povo, e do lado direito nós tínhamos os girondinos, que representavam os interesses do governo. Na atualidade nós ouvimos tanto termos como direita e esquerda. Tá aí a explicação simplificada. Estamos abordando a introdução a uma das mais importantes revoluções, a Revolução Francesa. E nós estamos começando a falar agora sobre a Assembleia dos Estados Gerais, que vai dar origem, inclusive, a uma situação muito interessante. E qual seria, João? Bem, a Constituição. O que seria a Constituição? Quem já falou um pouquinho sobre a Revolução Inglesa e Industrial sabe que na Inglaterra nós tivemos um pouco antes a Bill of Rights, a Declaração de Direitos. E nós vamos falar agora, nós vamos abordar agora sobre a Constituição, a Carta de Leis que rege um país. Sim, para quem não sabe, a Revolução Francesa, ela se organizou através da maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta e discreta que surgiu na Inglaterra no século XVII. Ela é, basicamente, o que foi na Idade Média as antigas corporações de ofício, os grandes pedreiros que construíam as catedrais. A propósito, mason em inglês significa pedreiro. Freemasonry, pedreiro livre. Quando nós falamos desses caras, muitas pessoas ficam até um pouco assustadas, mas não. É uma sociedade secreta, discreta, existente na atualidade e que organizou e auxiliou o desenvolvimento das grandes independências republicanas da maior parte dos países da América. Teve uma influência grandiosa no amplo desenvolvimento da Europa na atualidade. E eu gostaria de lembrar que foi também a base que sustentou, que foi o sustentáculo da própria Revolução Francesa. É o que eu tenho a dizer hoje. Introdução à Revolução Francesa. Bons estudos. Fiquem com Deus. É isso aí.